Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa revisão de Matemática 1, onde nessa semana nós teremos apenas uma aula e o intuito dela é revisar os assuntos que a gente estudou, que são noções de ângulos, medidas de ângulos, ângulos complementares e suplementares, ângulos opostos pelo vértice e ângulos formados por retas paralelas e por uma reta transversal. Então, eu peço a todos que estejam com módulo 4 em mãos, tá certo? A partir da página 128, também estejam com caderno, caneta, lápis e borracha para fazer as principais anotações sobre esse assunto, tá bom? Lembrando que quinta-feira nós temos o nosso plantão de tira dúvidas, que acontece através do Google Meet, tá bom? Lá a gente vai poder socializar mais algumas dúvidas em relação à nossa revisão, tá bom? E também, pessoal, a gente vai estar fazendo a correção dos exercícios que faltam corrigir, que é a página 132 e a página 133 do módulo 4, certo? Então vamos lá, espero que todos estejam bem. E aqui a gente vai ver tudo aquilo, vai rever tudo aquilo que a gente já estudou e que está no nosso roteiro, tá bom? O que não está no roteiro não vai estar em prova, certo? Lembrando que o intuito da revisão não é a gente ver exatamente as questões da prova, e sim a gente rever os conteúdos que vão nela estar, certo? Rever o que a gente estudou. Então, pessoal, nós vimos que ângulo é uma região formada aí pelo encontro dos dois segmentos de reta. Temos aí esse ângulo, ó, que é essa pequena região formada próximo ao vértice O, né? A gente tem aí o O, que é o vértice, e neste ângulo nós temos também os lados, que estão aí marcados de vermelho, tá bom? Então, no ângulo a gente tem alguns elementos, como o vértice, que no caso aí é o O, temos os lados, que no caso aí, um lado começa no O e termina no A, e o outro lado começa no O e termina no B. Então, nesse ângulo nós temos dois lados, o lado OA e o lado OB. Como a gente está se tratando de segmento de reta, então a gente coloca um traço em cima dessas letras, tá bom? Que indica justamente o segmento de reta. E também podemos nomear esse ângulo, tá bom? A gente nomeia de acordo com as letras que formam os lados e o vértice. No caso, esse ângulo é AOB, certo? E como a gente está falando de ângulo, a letra que fica no vértice, a gente vai colocar um acento circunflexo, tá bom? Então, temos aí esses elementos no estudo básico de ângulos, certo? Os ângulos, eles possuem alguns tipos, né, de classificações de acordo com a sua medida. E essa medida é observada através da abertura desse ângulo, certo? No primeiro caso aí temos um ângulo que a gente chama de agudo. Esse ângulo possui uma medida menor que 90 e maior do que zero, certo? No segundo caso nós temos um ângulo reto, cuja medida é 90 graus. Pessoal, no ângulo reto, ele possui uma característica que é esse quadradinho que está aí na figura, tá bom? Sempre o ângulo reto ele vai ter esse quadradinho, certo? Que indica a medida de 90 graus, que é um quarto de uma volta. Temos mais dois tipos, né? Temos o obtuso, que é o ângulo que possui uma abertura maior que o de 90, né? Então nós dizemos que o tamanho dele é maior que 90 e menor que 180. Por quê? Porque 180 é um ângulo raso ou de meia volta, como nós podemos ver aí na imagem, tá bom? E observem que o ângulo obtuso possui a abertura menor que esse ângulo de meia volta, que também vem chamado de ângulo raso, tá bom? Então temos essas classificações: agudo, maior que zero e menor que 90, reto, que é um ângulo de 90 graus, obtuso, que é maior que 90 e menor que 180, e raso, que é 180 graus. E outra, se meia volta é 180, então uma volta completa equivale a 360 graus. Para os ângulos, possuímos três unidades de medida, tá bem? Que é o grau, o minuto e o segundo, certo? Grau, minuto e segundo, onde a gente expressa por
o grau por essa bolinha de grau, minuto 1 apóstrofo e segundo 2 tracinhos, tá bom? Eu falei antes que uma volta completa é 360, meia volta é 180 e sempre a gente está trabalhando aí com graus, né? A unidade que a gente mais usa geralmente é o grau, né? E há uma relação entre as unidades de ângulos, tá bom? Assim como as horas, nós sabemos que um segundo vale, ou melhor, um minuto vale 60 segundos. 60 minutos equivale a uma hora. Nas medidas de ângulos, a gente tem essa equivalência muito parecida, né? Em que um minuto vale 60 segundos nos ângulos e que 60 minutos equivale a 1 grau, certo? Então, para facilitar, você lembre das horas, certo? 1 grau 60 minutos e 1 minuto 60 segundos. Temos aí essas relações entre essas unidades de medidas de ângulo, tá bem? A gente também pode transformar essas unidades através da seguinte relação. Quando eu vou transformar de grau para minuto, a gente vai multiplicar por 60. Quando você vai transformar de minuto para segundo, você também multiplica por 60. Se você vai transformar de segundo para minuto, que é uma unidade menor para uma unidade maior, você vai dividir por 60. Se você vai transformar minuto em grau com uma unidade menor e você vai estar transformando em uma unidade maior, você vai dividir também por 60. Então, sempre que a gente está trabalhando com medida de ângulos e você vai transformar uma unidade maior em uma menor, você multiplica por 60. Sempre que você vai transformar uma unidade menor para uma unidade maior, você divide por 60, tá bem? E aqui eu trouxe também alguns exemplos para a gente trabalhar com essa transformação. Temos aqui 3 minutos, ou melhor, 3 graus e queremos transformar em minutos, né? Então, pela relação, podemos ver que para transformar grau em minuto, basta multiplicar por 60. Se eu tenho 3 graus e quero transformar em minutos, então vou fazer 3 vezes 60, que é igual a 180. Então, eu tenho que 3 graus é igual a 180 minutos. Viram como é fácil? Também eu trouxe mais exemplos, tá certo? Um exemplo que é um pouco mais complicado. A gente tem aí 30,2 graus e queremos transformar em minuto. Pessoal, queremos transformar em graus em minutos, né? 30,2 graus é a mesma coisa que 30 graus mais 0,2 graus, né? Então, o primeiro passo a gente vai decompor esse número. Então, 30 graus é 30 graus. 0,2 graus, para transformar em minutos, é só multiplicar por 60, né? 0,2 vezes 60 é igual a 12. Então, 0,2 graus é 12 minutos. Então, temos aí um total de 30 graus e 12 minutos, certo? Bom, em relação ao assunto de medidas de ângulos, né, graus, minutos e segundos, a gente estudou em aula, tivemos mais de uma aula sobre esse assunto. Vocês podem revisitar a própria aula que está disponível no Classroom. Vocês também podem estar revendo os conteúdos, ou melhor, os exercícios do livro e acompanhar novamente a correção, né? Ou vocês podem rever esse vídeo se achar que for o suficiente, tá bom? Mas eu aconselho retomar os vídeos das aulas, porque lá tem a correção, tem somente o assunto visto na íntegra. Então, dúvidas, podem chamar no privado, ok? Essa é a primeira parte do nosso roteiro. Vimos noções de ângulos, vimos unidade de medida de ângulos e agora nós iremos ver os ângulos complementares e suplementares. Então, para facilitar o entendimento em relação aos ângulos complementares e suplementares, eu trouxe para vocês o seguinte esquema, tá bom? Então, os ângulos podem ser complementares e suplementares, e eles são complementares quando a soma das medidas
der 90 graus, ou seja, formar um ângulo reto. E eles são suplementares quando a soma das medidas for 180 graus, ou seja, formar um ângulo de meia volta, tá bom? Podemos ver aqui, ó, um ângulo de meia volta, né? Eu dividi em alfa e beta. Sempre a soma dessas duas medidas vai dar 180, porque nós estamos nos tratando de ângulos suplementares, tá bom? Formando aí, ó, um ângulo de meia volta. Quando se fala em complementares, a soma das medidas aí, alfa e beta, vai ser 90 graus, porque estamos nos tratando de um ângulo reto, né, cuja medida é 90 graus. São ângulos complementares. No caso aí, alfa e beta, no segundo caso, são ângulos complementares, cuja soma das medidas vai dar 90 graus, certo? Vamos ver aqui dois exemplos. No primeiro exemplo, nós temos um ângulo em que uma medida é 34 graus e a outra é x, e o outro 60 graus e 3x. Bom, no primeiro caso, nós temos aí dois ângulos que são complementares. Então, ao somar 54 graus mais x, que é as duas medidas que estão indicadas, vai dar 90 graus. E o intuito dessa questão aí é descobrir o valor de x. Temos uma equação simples, né? Então x vai ser igual a 90 menos 54. Nós vimos lá nas equações que no primeiro membro fica somente as letras e no segundo membro ficam somente os números. E quando a gente troca de membro, troca o sinal. O que eu fiz aí? Eu passei o 54 para o segundo membro, que é onde está o 90. Como ele era positivo, ele passa negativo. Então, x é igual a 90 graus menos 54 graus, que é igual a 36 graus. Assim, o valor de x é igual a 36 graus. No item B, nós temos 3x mais 60, como forma um ângulo suplementar, é 180 graus. Né? Então, deixa 3x no primeiro membro, passo 60 para o segundo, invertendo o sinal. Se ele estava positivo, ele passa negativo, e temos o seguinte: 3x é igual a 180 menos 60 graus. 3x vai ser igual a 120 graus, né? X é igual a 120 dividido por 3, que é igual a 40. Assim, o valor de x é igual a 40 graus. Tranquilo? Pessoal, também vimos os ângulos opostos pelo vértice, que eu vou até dar a indicação da página para que vocês também possam acompanhar no módulo, que é na página 122. Tá bom? Pessoal, os ângulos que são opostos pelo vértice, eles possuem medidas iguais. Sendo assim, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o valor de y é igual ao valor de k nessa imagem e que o valor de x é igual ao valor de z. Por quê? Porque esses ângulos são opostos pelo vértice. O ângulo COD, ele é oposto pelo vértice com o ângulo AOB. Vejam que a abertura deles é para lados opostos, né? Ó, a OB está com abertura para a direita e COD está com abertura para a esquerda. Mas vejam que ambos têm o mesmo vértice, né? Então aí eles são ângulos opostos pelo vértice. Nesse ângulo podemos destacar que a medida de AOD está sendo representada por x, a medida de AOB por y, a medida de COB por z e a medida de COD por k, tá bom? Então, AOB tem a mesma medida que COD, ou seja, y vai ser igual a k, né? Os valores vão ser o mesmo. E AOD vai ter o mesmo valor que BOC, tá bom? Esses ângulos possuem medidas iguais. Como eu falei, K vai ter o mesmo valor de Y e X vai ter que ter o mesmo valor que Z. Em seguida, nós temos os ângulos formados por retas paralelas e uma transversal, onde a gente vai destacar alguns elementos, né, algumas medidas que são iguais. Pessoal,
as letras que estão sendo marcadas pela mesma cor é porque tem a mesma medida, tá bom? Então, B e F, vamos ver aqui, C e G, D e H, A e E. Pronto. Esses ângulos, eles são correspondentes, tá bom? Eles possuem a mesma posição em relação à reta paralela, tranquilo? E podemos destacar também os ângulos alternos internos e alternos externos. Lembrando que os ângulos da mesma cor que estão destacados, eles são ângulos correspondentes, ou seja, eles estão na mesma posição em relação à reta transversal e em relação também às retas paralelas, tá bem? Podemos ver aí alguns exemplos de ângulos alternos internos e alternos externos. Vejam que C e E são ângulos alternos internos, ou seja, eles estão voltados para dentro das retas paralelas, né, para esse espaço aí ocupado, porém eles estão em posições diferentes em relação às retas, tá bem? Vejam, C e E são alternos internos, assim como D e F também são alternos internos, né? Eles estão voltados para dentro, né, do espaço das retas paralelas, porém estão em posições diferentes. Já os ângulos A e G são alternos externos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles estão voltados para fora do espaço das retas paralelas e estão em posições diferentes, né? Assim como B e H também são alternos externos. Eles estão voltados para fora do espaço entre as retas paralelas e estão em posições diferentes, tá bom? Então, os ângulos da mesma cor são alternos internos, né? No caso o azul e o vermelho, e o verde e o laranja são alternos externos, tá bom? Então, pessoal, com base nisso, faltou a gente corrigir os exercícios das páginas do módulo 132 e 133. Esse primeiro aí é da página 133, tá bom? Que é revisando tudo que a gente estudou, que diz o seguinte: uma das unidades de medida usadas para expressar a medida de um ângulo é o grau, e os seus submúltiplos são o minuto e o segundo. Como a gente já estudou, nós vimos que o grau é a unidade que a gente mais usa, né? E, porém, ele possui alguns submúltiplos, que é o minuto e o segundo, e nós não podemos nos esquecer da relação entre essas medidas, né? Vimos que 60 segundos formam um minuto e que um grau possui 60 minutos, assim como as horas. Para transformar grau para minuto, a gente multiplica por 60. Para transformar de minuto para segundo, a gente também multiplica por 60. Se você vai transformar segundo para minuto, divide por 60, como a gente viu lá no início. Se vai transformar minuto para grau, você também divide por 60. Vimos que quando temos uma unidade menor e queremos transformar em uma unidade maior, a gente divide por 60. Quando a gente tem uma unidade maior e deseja transformar em uma unidade menor, nas medidas de ângulo, a gente vai multiplicar por 60, tá bom? Foi isso que a gente viu e que a gente também está vendo agora nesse momento. Não esqueçam também de estudar a classificação dos ângulos: agudo, reto, obtuso e raso, tá bom? Esse assunto vai ser cobrado em prova. Pessoal, continuando na página 133, nós temos o seguinte: o complementar e o suplementar do ângulo que mede 25 graus são respectivamente. Pessoal, temos aí 155 graus, né, que é o que falta para 180, e temos 65 graus, que é o que falta para 90. Continuando. Quando duas retas paralelas são cortadas por um transversal, formam-se 8 ângulos, né? Como a gente viu lá na explicação sobre
os ângulos alternos internos, alternos externos sobre ângulos correspondentes, né? Podemos ver aí nesse ângulo que a medida de COB é igual a 145 graus e que a medida de DOC é 35 graus. Por que DOC, COD, ou melhor, DOC é 35 graus? Porque ele é oposto pelo vértice a AOB. Se a AOB mede 35 graus, então COD também vai medir 35 graus. E COB, ele vale 145 graus porque AOC é um ângulo raso, que mede 180. Se ele mede 35, o que falta para 180 é 145. Então, por isso dessas medidas. E também nós temos, lá no final da página 133, para a gente identificar quais são os ângulos correspondentes. Pessoal, os ângulos correspondentes são, podemos destacar aí na figura A e E, podemos destacar também, deixa eu conferir aqui, B e F, podemos destacar também C e G, eles estão na mesma posição em relação às retas, e podemos destacar D e H, certo? Como são ângulos, a gente tem que colocar um acento circunflexo sobre eles, tá bom? A gente não pode deixar de colocar o acento circunflexo porque a gente está trabalhando com ângulos. Os ângulos colaterais internos são D e E, C e F, tá bom? Os ângulos colaterais externos são os ângulos A e H e B e G, tá bom? Os alternos internos C e E, D e F, e os alternos externos são A e G, B e H. Não esquecendo de colocar acento circunflexo, porque a gente está trabalhando com ângulos. Sobre esse assunto, estudem o que são os ângulos correspondentes, quais são os ângulos alternos internos e alternos externos. Eu não vou cobrar colaterais internos e colaterais externos, por isso que nós não vimos na nossa explicação da revisão, tá bom? Também estudem os ângulos opostos pelo vértice. Também vai cair questão relacionada a esse assunto na nossa avaliação. Também temos na página 132 a correção. A primeira questão diz que a regata de remo é uma competição esportiva composta de uma ou mais provas, disputadas por remadores em diferentes categorias. Observe um tipo de barco usado nessa competição. Podemos ver o barco, né? E podemos ver a representação dos ângulos formados pelos remos, né? No caso aí são os remos paralelos em ambos os lados, igual como podemos ver nos barcos, tá bom? Como podem ser classificados os pares de ângulos A e B? No caso aí, pessoal, A e B são correspondentes, tá bom? E os ângulos C e D são ângulos colaterais internos. Só que na nossa prova vai cair alternos externos e alternos internos, tá bom? Não precisa se preocupar com os colaterais. Em seguida, a gente tem a questão que diz que o polígono em destaque na figura foi construído a partir de 3 pares de retas paralelas. Determine a medida de cada um dos ângulos internos desse polígono. Pessoal, o ângulo A, como podemos ver aí, ele mede 100 graus, certo? O B mede 140, o C mede 120. Aí, os que estão correspondentes têm a mesma medida. O D, no caso, ele vai medir 120, o E vai medir 140 e o F vai medir 100. Os ângulos correspondentes, eles estão na mesma posição, tá bom? E nessa questão ele quer saber a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono. Então a gente vai somar todas essas medidas que a gente encontrou. No caso, esse polígono, né, que está sendo tratado em questão, ele é um hexágono, um polígono de 6 lados. Então temos aí 6 ângulos internos, um mede 100, o outro 140, outro 120. Aí tem mais 3 que medem 120, 140 e 110 respectivamente.
Somando tudo, temos ao todo 720 graus, que é a soma das medidas dos ângulos internos de um hexágono, certo? Pessoal, essa foi a correção, tá bom? Eu vou dar para vocês a indicação das páginas do módulo para que vocês possam estudar. Como eu havia falado no início, não vai cair as operações com as medidas de ângulos, tá bom? E vocês podem estar consultando no módulo de vocês, na página 102, na página 120, que fala dos ângulos complementares e suplementares, página 122, que fala dos ângulos opostos pelo vértice, e a página 128, que fala sobre os ângulos formados por retas paralelas e por uma reta transversal. Então, tudo isso que a gente estudou até aqui são os assuntos que estão no roteiro, certo? E que vocês devem focar no estudo para a prova nesses conteúdos que aqui foram abordados, tá bom? Como eu falei antes, vocês podem voltar nas videoaulas do Classroom para rever o assunto na íntegra. Vocês podem também rever os exercícios do módulo, né? Como é que se faz? Apaga e resolve novamente. Ou então você pega o seu caderno e vai respondendo a mesma questão no caderno. Essas são formas, né, de exercitar o que foi estudado, né? E também copiar novamente o que você anotou de importante da nossa explicação, tá bom? Ou até mesmo ir no módulo, consultar e anotar informações que você acha importante, né, que você considera importante, né? E assim você ter um bom êxito na avaliação que vai acontecer na próxima semana, avaliação de matemática 1. Já em matemática 2 terá um vídeo específico que será postado na quinta-feira, né? E lembrando também que quinta-feira nós temos o nosso plantão de tira dúvidas, que acontece através do Google Meet a partir das 13h30. A participação de todos é muito importante e eu aguardarei todos vocês lá para a gente debater as principais dúvidas, socializar também, né? E para que a gente possa ver um pouco mais da revisão, né? Já às vésperas da prova, já que na sexta-feira já iniciam as provas e vai até a próxima semana. Então é importante que vocês estejam bem atentos às datas, ao horário e também atentos ao conteúdo que vai ser cobrado em prova. Então, tudo que a gente estudou vale a pena, né? Futuramente a gente vai estar usando esses conceitos no nosso dia a dia. Nós vimos que o que a gente já estudou tem relação com situações diversas do nosso cotidiano, né? Então a matemática ela é extremamente importante, tá bom? Estamos chegando ao final de mais um ano letivo. Desejo a todos bons estudos, né? Que todos possam concluir o ano com êxito. Afinal, esse ano foi um ano diferente, né? Um ano atípico, um ano de pandemia, que muitas pessoas nunca vivenciaram, né? Uma pandemia. Outras estão vivenciando pela primeira vez, né? Outros futuramente talvez nem vivenciarão uma pandemia, né? E isso é um fato histórico, né, na nossa vida. E assim, pessoal, estudem, estudem e estudem, né? Os nossos estudos valem muito a pena e é algo que nunca vai ser arrancado de nós, tá bom? Em relação ao último assunto do módulo, que foi as unidades de medida de temperatura e unidade de medida de energia, é um assunto que não vai ser cobrado, já que foi o último assunto visto, né? Não teve como a gente ter uma segunda aula sobre o assunto para a gente aprofundar o conhecimento, né? Mas que eu aguardo o retorno de todos através do Classroom, postando as fotos das respostas nos anexos, né? Que isso garante a sua participação naquela aula, né? E também, pessoal, lá no final do módulo temos umas poucas questões que eu aconselho que vocês resolvam, tá bom? Tirem uns minutinhos e resolvam. Inclusive eu vou deixar a indicação que começa na página 191 e termina lá na página 198. Inclusive eu vou dar um jeito de estar postando no grupo
a correção dessas atividades, porque a gente não vai ter uma outra aula para corrigi-las, certo? Mas eu vou dispor a correção dessas últimas páginas do módulo e assim nós finalizamos a nossa revisão, também finalizamos os conteúdos do nosso módulo 4, né? Finalizamos com êxito o nosso módulo. Boa tarde a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula. Aqui fica meu muito obrigado pela atenção de todos.